Vamos ver. Como ser um gênio, seja rico. Bom, justo. De O Algoritmo da Imagem. É um nome bem difícil de pesquisar, né? Meu mouse tá com um pequeno defeito, ele não tá funcionando. Aí. Vamos ver aqui. E aí, pra ser burro, você tem que ser pobre? Como é que é? Porque eu já vi muito rico burro. Da mesma forma que eu já vi muito pobre inteligente. Mas eu acho que sei o que essa pessoa vai falar. Dos maiores sucessos da música pop. O que há por trás da ideia de genialidade das celebridades? O que você precisa fazer para ser um gênio? O vídeo de hoje é Como ser um gênio. Qual que é o seu nome? O algoritmo da imagem. Gente, vocês estão bem? Eu não tô bem não, vou te falar bem a verdade. Senhorita Bira. É que eu tô com a pulguinha atrás da orelha, meu Deus do céu, como coça. Eu tô a ponto de só perder lavar minhas a orelha, orelhas. moço. Que Valdeci voltou. Falou que me viu viralizando no aplicativo. Mandou mensagem. Nossa, neguinha, tá ficando famosa. E eu tô mesmo. Tá faltando pouco pra me refazer em cirurgia plástica e parecer a Camila Pitanga. Vai colocar eu e a Thaís Araújo, uma do lado da outra. Vão falar, quem que é a senhorita Bira? Quem que é a mulatinha do YouTube? Porque não vão saber. Só se tirar a roupa, porque eu sou igual a Moana. Eu venho com galinho rei. É, tira a calcinha eu já grito, pega o galo! Esse vídeo, sinceramente, não começou como eu esperava. Aliás, você aí no YouTube, primeiro link da descrição, o vídeo original. E... é isso, tamo junto. Que o galo tá solto, balança mas não cai, ou eu tô errada. Não, eu sou só um cachorro de rua caramelo abandonado, mas eu vou ter as feição bonita. Eu vou falar com os meninos que eu gostei lá no ensino médio. Vou falar assim, ô Lukianchuk, você não me quis quando eu era da face prejudicada? Não vai me ter quando eu estiver bonitona, com mais prática que o Michael Jackson. O Valdeci falou, ô nega, eu sinto a sua falta, parei de cheirar, sou o novo homem. É nada, porque a Alânia Chitara me contou que ele tinha virado crente, mas foi expulso da igreja porque comeu a mulher do pastor, a filha do pastor, o pastor e o papagaio. Valdeci é homem bonito, é homem de verdade, onde vê buraco quer entrar. Tá? O que tá acontecendo? Eu tô indo completamente pra... Começou a lore? É a lore do personagem? Certo ele, mas ele já me magoou demais. Eu terminei de pagar as prestações da moto que ele pediu pra eu tirar no meu nome, foi em julho. E ele só me dando gaia, só me dando gaia. Agora que viu que eu tô indo em podcast, indo em entrevista, quer voltar? Eu não deixo. Eu tô atrás de homem do bem, homem que tem que ter gado. Se tiver gado, eu faço igual uma vaquinha. Eu fico de quatro e dando leitinho. Quando dá... Minha senhora! O que tá acontecendo? É isso então vamos. Meia-noite eu faço bagaceira. Se a vida te deu limões, faça uma limonada. O vídeo de hoje não se propõe a ser científico. Não é um tratado de sociologia. Não é sequer sociologia freestyle. O vídeo de hoje é um artigo de opinião. Ele foi feito a partir da minha trajetória. Ou seja, pode ou não ser verdade. Você aí em casa pode discordar de cada palavra que eu disser. Mas peço que me escute. Me escute mesmo que seja para ter mais certeza do que você acredita. Ok. É claro que eu tenho um viés, uma lente pela qual eu enxergo o mundo. E é importante sempre estarmos questionando nossas certezas. O mundo está em disputa. Hoje eu trago algumas observações que eu fiz. Espero que possam ser úteis a vocês. O vídeo de hoje... Eu particularmente me pergunto todos os dias de... será que cada um, tipo assim... Vamos supor que eu veja uma seção de cores um ponto pro lado do que todas as outras pessoas. Mas como é só um ponto pro lado, não existe como eu saber que eu realmente... Enfim, não era disso que a gente tava falando. Hoje, como tem sido o costume do canal, pode ser polêmico, porque mexe com paixões. Hoje não falaremos explicitamente de política mais. Meu canal não se resume a isso. Falaremos sobre a construção da música pop.
do ídolo, do gênio. Eu quero falar sobre isso porque é visto como uma matéria de segunda categoria, de perfumaria. Mas não. A Coreia do Sul, ao fazer seu plano de desenvolvimento econômico, percebeu que o entretenimento nos Estados Unidos rendia mais do que a incipiente indústria deles. Hoje, o entretenimento, junto do setor automobilístico e do setor eletrônico, é o fundamento da economia e da indústria sul-coreana. Então, não. Pessoas que acabaram de sair da adolescência, com seus rostos refeitos em cirurgias plásticas, fazendo coreografias em cima de um palco, não são bobagem. Elas representam bilhões de dólares investidos, uma carreira industrial que influenciará não só no entretenimento, mas também no setor têxtil, de cosméticos, de remédios e alimentação. E claro, Falar nisso, os BTS também foram pro exército, né? Coisa de louco. para os fãs de geopolítica, não podemos deixar de pensar no benefício ao soft power sul-coreano. Hallyu, a onda sul-coreana, é tão importante para a economia daquele país que a pausa do maior grupo de K-pop, o BTS, para fins de alistamento militar causará a perda de bilhões de dólares para a Coreia do Sul, como bem disse a revista Exame. É isso que leva alguns estudiosos a chamarem a Hallyu de economia BTS. Num país como Um monte de grupo sul-coreano vão por causa de alistamento militar, né? Tem que ir, né? Assim, fazer sentido não faz, mas... Porque, convenhamos, não vão ser eles que vão estar na linha de frente, então... Enfim. Meu desenho tá com 63 camadas, meu notebook vai explodir já já. Olha, amigo, é porque... É que quando eu crio uma camada e apago e crio outra, ele conta como se já fosse o número próximo. Tipo, se eu criei a camada 7, apago e crio a próxima vai chamar 8. Mas eu já cheguei a umas 400. Tudo bem que eu mesclei algumas, apaguei algumas, mas criadas já cheguei numas 400. o nosso, que passou por um processo longo de desindustrialização desde 1985, quando a indústria representava 48% do PIB, para hoje, em que a indústria representa 23% do PIB, nós precisamos estar atentos e criar um grande pátio de entretenimento que possa ajudar a enriquecer este nosso povo tão sofrido. No nosso vídeo Pablo Vittar e o Sertanejo, eu vim para... Estamos comendo, a gente tá comendo mini pizzas. Essa daqui é de queijo com bacon, mas tem uma ali de presunto, queijo e bacon. Para pôr fim à ideia de sucesso orgânico, de talento que se sobressai e por isso é aclamado. Neste vídeo de hoje, eu vou além. Eu pretendo pôr fim à ideia de genialidade. O ponto aqui hoje não é se existem ou não os gênios. A ideia de hoje é o que há por trás do título de gênio. A epistemologia tem um grande esforço em desmistificar o gênio hoje em dia. Na verdade, isso começou há muito tempo. Francis Bacon, um dos primeiros pensadores do empirismo, já rebatia a ideia de glória acadêmica e pessoal do cientista. O cientista não é um corpo isolado, seus estudos não vieram de anjos celestiais. Ele está conectado a uma rede, a uma comunidade. Einstein fez grandes avanços na ciência, é verdade, mas a sua glória é porque ele foi E nunca disse obrigado. Fez todas essas coisas, mas nunca chegou a dizer obrigado. apenas escolhido pela mídia como um ícone pop. Não se fala sobre Lorentz, por exemplo, o outro cientista. Não se fala dos pares de Einstein. Einstein se torna algo maior do que si. Não é a falava ideia português? abstrata manifestada num corpo de uma pessoa extremamente inteligente. É o arquétipo de cientista maluco. Faça esse exercício. Entre no Google e coloque cientista maluco e veja as imagens que aparecem. Os desenhos, os personagens, são Einstein. Einstein está colocado como um ideal que se torna até elemento semiótico. Sua composição física se torna signos. Mais uma vez, se não fosse ele, seria outro. Alguém naturalmente ocuparia a cadeira de homem mais inteligente do século XX. A anedota que Marilyn Monroe disse a ele: vamos ter um filho para que ele nasça com a minha beleza e com a sua inteligência. E Einstein teria respondido: o que me preocupa é o oposto. Ali estavam juntos dois O que me preocupa, dona Amélia, é que ele nasça feio como eu e burra como a senhora. Estúpida como a senhora. Foi isso que Albert Einstein disse, não sei se vocês sabem. Você tá comendo igual uma criança. Por que você não come aí na sua casa e fica na moral, hein?
Eu não tenho culpa de que eu sou um pouco estabanada, ok? Não é de propósito que eu tô comendo igual uma criança. É porque eu não tenho habilidades motoras suficientes pra conseguir comer uma desgraça de mini pizza. Ícones importantes do século XX. Pode nem ser mais criança aos 38 anos, então. Ah, não pode mais derrubar comida, não pode mais se machucar. Ao invés de jantar, a pizza me jantou. Então eu tô no conforto da minha própria casa, assistindo aqui um vídeo com todo mundo, achando que eu tô num ambiente seguro. E o cara vai reclamar de como eu tô comendo. E não, eu não estou comendo igual uma criança, eu estou comendo igual um goblin. Você me respeite. E por que não, no capitalismo? O arquétipo de Um goblin que acabou de aprender o conceito de comer sem ser só com a cara, assim. uma inteligente e o arquétipo de mulher. Veja como esse vídeo é polêmico. Os fãs de ciência já devem ter desligado. Esse viado tá falando que Einstein não era um gênio? Não é esse o ponto. O ponto é, por que ele foi considerado um gênio? Por que Einstein em detrimento a todos os outros cientistas do século XX? Ele foi revolucionário? Mas estava sozinho? Veio do nada? Ele é um gênio pela sua teoria da relatividade? Bem, não foi o que seus pares acharam naquele momento. Einstein não foi laureado por sua teoria da relatividade que, é verdade, hoje tem mais emprego e sentido do que na época que ele fez. Entenda, a ideia de que os seres vivos evoluem já estava presente no mundo árabe, e foi uma ideia vinda da observação da natureza. Darwin, sem dúvida, fez grande avanço fundamentando a biologia, mas se não fosse ele, seria outro, porque seus estudos vêm da observação da natureza, e a natureza é uma só. Darwin manteve seus estudos sobre a evolução guardados até saber que o Wallace estava chegando às mesmas conclusões. Querendo ou não, é verdade. Qualquer coisa que foi inventada, criada, teorizada, se não fosse feita pelo criador, seria feito por outro. Porque pensa comigo, caneta esferográfica. Você pensa, pô, caneta esferográfica, quem criou isso é um gênio. Mas se não fosse o brother que criou a caneta esferográfica, outra pessoa ia criar a caneta esferográfica porque é um ótimo jeito de se escrever com uma caneta esferográfica. Mas, por que alguém criaria uma caneta esferográfica quando alguém já criou uma caneta esferográfica? O avião é um exemplo. O meu mano o Dumont falou assim: vou fazer um avião, porque não tem avião ainda, vou fazer um, eu quero voar. Aí os irmãos lá da casa do meu saco, depois que eles fizeram isso, eles falaram, vou fazer um avião também. Só que aí o Dumont foi lá e fez um avião. De verdade, os caras lá fizeram um estilingue. Mas o ponto é, ambos tentaram fazer um avião porque não tinha um avião. A questão é que Dumont fez direito. Mas se não fosse o Dumont, talvez os gêmeos eventualmente chegassem num avião de verdade e não um estilingue. Ainda não entendi o vídeo. Ela tá falando sobre o fato de que gênios não existem. O que existe é um ambiente propício para se gerar uma ideia. Ou seja, por exemplo, que ela tava, o que eu acabei de falar, o que eu acabei de explicar. Não tinha avião. Mas existia coisas que voam. Logo, Dumont estudou as paradas que voam, estudou como faz pra voar e voou. Da mesma forma que os irmãos lá da casa do meu saco falaram assim: I wanna fly. Aí eles foram lá e fizeram um estilingue com base nos estudos deles sobre coisas que voam. Um deles funcionou, o outro já é outra história. Mas o ponto é, exatamente, você glorificar uma pessoa por ser um gênio, por ela ter conseguido fazer essa coisa, não necessariamente faz muito sentido, pois se não fosse essa pessoa que chegou a essa conclusão, seria outra, pois a conclusão poderia ser chegada por qualquer um. A questão só é que foi essa pessoa, no caso, entendeu? Existe muita idolatria com o Einstein, existe muita idolatria com o Beethoven, existe muita idolatria com uma rapaziada que fez umas ideias. Beethoven talvez não tenha sido um bom exemplo, porque ele é mais pro lado artístico da coisa, o lado artístico da coisa é muito subjetivo. Mas isso não vem ao caso. O ponto é,
não existe genialidade. Existem pessoas que chegaram em conclusões que qualquer um poderia ter chegado, mas foram elas que chegaram, logo elas são endeusadas como gênios. E por que foi Darwin? Primeiro, eu quero que você entenda sobre a trajetória. Tu acha que qualquer maluco não ia falar assim, existe gravidade? Tu acha que qualquer maluco não podia chegar nessa conclusão? Mas qual o problema de mamar a bola dos outros? Agora não pode mamar? Não, você mama a bola de quem você quiser. A questão aqui não é dizer que você está errado nisso. A questão aqui é que ela está explicando o conceito de gênio e como não necessariamente o conceito de gênio precisa existir. Porque, enfim, vamos ver o vídeo aqui que a gente viu 7 minutos, tem 40. Eu só posso estar aqui hoje maquiado frente a essa câmera porque eu tive uma trajetória... Maquiado? Mas não era senhorita? Eu tô falando o pronome errado esse tempo todo? Que inferno! Você é o quê? Você é o quê? Roube. Eu não sabo. Bom, tá escrito senhorita no Instagram, então deve ser senhorita. Possibilitou estar aqui. Qualquer pessoa que tivesse tido a minha trajetória podia ter mais ou menos... Inclusive careço de ídolos, o que eu acho um problema. Talvez não seja um problema real. Eu também não tenho muitos ídolos. Quer dizer, eu não tenho ídolos. Eu tenho pessoas que eu falo, essa pessoa fez um trabalho da hora. Mas eu não tenho um ídolo. Eu não sou tipo a rapaziada que vê toda a vida da Taylor Swift ou coisa assim. Eu não chego a ter ídolo, não. Eu gosto de uma rapaziada do trabalho que eles fizeram, mas ídolo... Acho que... Sei lá, eu acho que muita gente não tem ídolo. Acho que é só uma coisa que como as pessoas que têm ídolo sempre mostram os seus ídolos e as pessoas que não têm ídolo nunca falam que não têm ídolos, você sente que a quantidade de pessoas que têm ídolos é muito maior do que a quantidade de pessoas que não têm. Quando, na verdade, talvez seja o contrário até. menos o mesmo grau de sucesso ou insucesso que eu. O que eu estou fazendo hoje é negar o racionalismo, é negar o inatismo. Se você parte de um lugar que acredita nessas coisas, que acredita que o ser humano nasce dotado de certos conhecimentos, é claro que você discordará de mim. E está tudo bem, a verdade está em Deus. Mas o que eu tenho defendido desde o início deste canal é que uma capacidade inata em um ambiente que não favorece não é desenvolvida. Um menino pobre de São Paulo pode Pizza de presunto, queijo e bacon. ter todas as capacidades necessárias para ser um poliglota. Mas se ele não tiver acesso a livros e cursos, ele nunca... O Igor, obrigada pelo seu resub de 2 meses. Chat, manda amor. O Igor, obrigada de verdade. De fato. Acho que meus ídolos dizem muito sobre mim. Diógenes, Nietzsche e Schopenhauer. Para de inventar nome, irmão. Sei lá, vira fã da Anitta, da Taylor Swift, do Boninho, qualquer gente que exista, sei lá. Ou seja, sem condição não tem como desabrochar a tal da genialidade. Sim, sem oportunidade, muitas habilidades nunca vão ser desenvolvidas. Aprenderá a falar idiomas. Agora, um menino rico de São Paulo que odeia idiomas, naturalmente aprenderá o inglês e tantas línguas puder por meio de cursos e livros, sobretudo se tiver começado lá na tenra infância, que é na idade que os ricos começam a aprender. Um amigo que eu tinha dizia, você sabe se a pessoa é rica pelas capacidades, pelos talentos que ela tem?
Claro, se você toca piano, fala inglês e francês, sabe pintar, tem uma boa noção da norma culta do idioma, é porque você teve acesso. Bom, aí depende um pouco em partes. Se você toca piano, você pode também ser da igreja. E aí você toca piano na igreja, você faz parte da rapaziada da igreja. Se você fala inglês, você pode muito bem ser só muito nerd. E aí você aprendeu inglês pra poder jogar videogame. Se você pinta, você pode ser só maconheiro. Ou não, às vezes você pode só pintar também. Porque pintar, a gente dá pra pintar até com carvão. Agora, a norma culta, realmente. A norma culta já fica um pouco mais... Já fica um pouco mais coisado. Eu era maconheira e não pintava. Bom, mas tá fazendo aí curso de humanas, né? Eu pintava, boa. Aprendi inglês obrigatório jogando joguinhos não acessíveis em português. Mas se eu fosse criança hoje em dia, eu preferia jogar português Brasil, exatamente. Hoje em dia, falar inglês já se torna um pouco mais difícil, porque não é toda hora que você vai ter aquele dicionáriozinho de inglês azul todo arregaçado que você ganhou da sua mãe, sabe? Os joguinhos já tá tudo em português. Não tem mais por que uma criança hoje em dia tentar aprender inglês, sabe? Você não vai mais comprar um jogo na feira por R$3 e ele vai vir todo em inglês e você vai ter que pegar o dicionáriozinho azul pra ler ele, pra poder descobrir o que raios está escrito na tela, entendeu? Piano, francês, inglês, pintar bem, saber falar português e habilidades, tudo junto ainda. Tudo junto, um pobre não vai saber. Tudo junto, não. É uma dessas habilidades que o pobre vai ter. Se a pessoa sabe tudo isso, ela é rica. Boa aula, tio. Comprei um Pokémon na feira que tava em japonês. Joguei sem entender nada. Mas Pokémon é fácil. O bom é que hoje quase dia todo mundo fala inglês. Bom, não, é que hoje em dia quase todo mundo fala inglês. Até mesmo o pessoal aqui sabe um pouquinho de inglês aqui e ali. Teria sido o inglês acessível para as pessoas nos últimos anos? Sim, o inglês está mais acessível, principalmente com o advento da internet. Mesmo que você não tenha a internet exatamente em casa, existe tipo muita biblioteca com computador. Então, se você quiser de verdade, você consegue. Claro, tem muita gente que mesmo assim não vai ter condição, pois uma biblioteca é muito longe, pois tem que trabalhar, mesmo sendo criança. Existem muitas condições, mas está mais fácil hoje em dia do que antigamente para você aprender inglês. Não tá mais fácil para todo mundo, tem muita gente passando dificuldade, mas algumas pessoas têm uma facilidade muito maior do que elas teriam alguns anos atrás. Sim, a quantidade de pessoas que realmente sabem inglês é muito pouco, até porque a gente tá no Brasil, zil. E esse acesso no capitalismo se dá pelo dinheiro. O conhecimento é uma mercadoria. Tudo é mercadoria no capitalismo, desde saltos altos a órgãos humanos. Até para você ser autodidata, você tem que ter acesso. E esse é um ponto muito caro para mim, porque o pobre que consegue acessar a academia, sobretudo a universidade pública, se sente menor, porque ele não sabe falar inglês como seus colegas de turma. Mas veja, o erro não está neste pobre. O sistema foi todo feito para que ele não ascendesse, para que ele não aprendesse inglês e nunca chegasse a ser um doutor. O que eu estou fazendo nesses vídeos, desde Pablo Vittar e o sertanejo, é um trabalho terapêutico. Eu quero que você, artista independente, que nunca tocará nas rádios, que nunca terá números expressivos no Spotify, entenda que não é porque você não é bom. Eu quero que você, estudante pobre, que não teve acesso a cursos desde a tenra infância, entenda que você não está falhando, você não é menor. Eu celebro vocês, eu celebro a trajetória de vocês. Darwin seria Darwin, seu avô já tinha uma robusta teoria científica, seu pai já percorria os grandes salões da alta sociedade. Mas Darwin, o mesmo cérebro, teria feito sua teoria se não tivesse estado naquele ambiente? Quer dizer, nem seria o mesmo cérebro.
Darwin fez um trabalho muito robusto e importante, é verdade. Mas se não fosse ele, seria o Wallace. Se não fosse ele, seria outro. Nós devemos ir contra essa ideia de revelação na ciência. Nada é revelado. É produto de muito trabalho. O cientista só navega no mar de conhecimento que sua época permitiu navegar. Mas, é claro, é muito fácil ser gênio quando se é rico. Os jornais falarão bem de você, a academia te valorizará, a mídia te colocará num pedestal. Todos vêm do mesmo lugar que você, todos vão ao mesmo clube que você, todos investem nas mesmas empresas, têm os mesmos contatos na agenda telefônica. Você é um deles. Não há na academia pessoas mais capazes, mais estudadas, mais eloquentes, mais geniais do que esses grandes intelectuais que nós vemos na TV Cultura, fazendo palestra, vendendo livro de autoajuda e filosofia, como Pondé, como Mário Sérgio Cortella. Não há, eles são o suprassumo do conhecimento humano da nossa época. O vídeo de hoje começou a ser feito há mais de 10 anos. O vídeo de hoje, na verdade, começou a ser feito no dia 31. Não é o meu caso, sou rico. Disse Juan no interior de... Não consegui pensar em nenhuma cidade, você acredita? Disse Juan em, sei lá, Guaianazes. Quando o pobre se torna sinônimo da falta de intelecto, então. De chique-chique na Bahia. O Sr. João Foguetes é a inteligência. Eu sou herdeiro, eu não preciso de faculdade. 1 de janeiro de 2011. Neste dia, Bira, um viadinho preto, adolescente, sedento por conhecer o mundo, se deparou com uma coluna do Zeca Camargo para o G1. Essa coluna se chamava "O novo álbum de Kanye West é genial pelo simples fato de que ele quer que você o ache genial." O título é tão óbvio que você nem precisa ler a coluna. Você já entendeu o que ela diz. Qual que é a Aquele da Bira em 2011 ficou absurdamente impactado. Primeiro Sim, o porque, Zeca Pau como eu já Gordinho. contei em diversas entrevistas, em podcasts sobre a minha vida, a minha preocupação desde a infância é como as pessoas se constroem. Eu me lembro bem de ser uma criança por volta dos 7 anos, olhando a minha professora. Ela sorria para os adultos que vinham conversar com ela no meio do expediente. Ao fechar a porta, o sorriso se desfazia. Isso para você, uma pessoa adulta, pode parecer a coisa mais normal e boba do mundo. Mas para aquele Bira de 7 anos, era como a descoberta da penicilina. Ela estava forjando algo. As pessoas, desde minha professora Tramando algo. até minha querida avó, não eram naturais. Elas estavam posando e posavam pela construção que haviam feito. Neste mesmo momento da minha vida, minha mãe brigou comigo, porque eu contei para a sogra dela na época que minha mãe tinha nojo da pia da sogra. Eu descobri uma coisa aos 7 anos, e eu não estou me gabando disso, porque você provavelmente descobriu por volta da mesma idade ou até mais cedo, porque eu sou um pouquinho lerdo. Eu descobri que eu não podia ser verdadeiro a todo momento. Eu descobri que eu não podia contar para os outros o que acontecia dentro da minha casa. Eu descobri que eu não podia peidar na casa dos meus amigos, e nem na casa dos amigos da minha mãe. Eu descobri que eu não podia enfiar o dedo no nariz perante meus amigos da escola. Eu descobri que eu devia usar a melhor roupa no Natal quando eu fosse ver os parentes, e que minha família não contava que brigou o ano todo. Aos 7 Descobri que eu não podia falar larica e pomba rola. anos eu percebi que todos nós estamos no palco. E aquilo me fascinava quem eu devia ser. Eu estava chorando num corredor escuro porque eu estava vindo de uma pequena escola particular do meu bairro para uma grande escola adventista com talvez 1000 alunos. O barulho das crianças me atordoava. Eu estava sem minha família. Eu não tinha culpa, o Pica-Pau falava isso. E Não larica, a outra. provavelmente o transtorno borderline já estava presente e eu me sentia abandonado. Naquele corredor escuro, entre lágrimas, eu pensei, eu não posso ficar aqui o dia todo. Eu posso ser quem eu quiser. Eu sei que toda essa história parece muito mentira para coach vender livro. Eu não ouvi a parte dele. Para uma grande escola adventista com talvez 1000 alunos. O barulho das crianças me atordoava. Eu estava sem minha família e provavelmente o transtorno borderline já estava presente e eu me sentia abandonado.
Naquele corredor escuro, entre lágrimas, eu pensei, eu não posso ficar aqui o dia todo. Eu posso ser quem eu quiser. Eu sei que toda essa história parece muito mentira. Inclusive, mesmo que você perceba, tipo, você percebe muito cedo que você não pode falar o que você quiser, não pode agir como você quiser. Muitas crianças mimadas são as que aprendem que elas podem sim fazer o que quiser porque a mãe vai passar pano. Aí ela vai lá e joga controle na televisão de 5 mil reais do tio, aí o tio fica bravo, a mãe briga, eles brigam, nunca mais se falam. Mas isso não vem ao caso. Mas a questão é, se desprender disso é muito de pessoa para pessoa. Porque você aprende a seguir um papel. O papel pode ser o papel que a sua família te ensinou, o papel que os seus professores te ensinaram, o papel que o seu grupo de amigos te ensinou. Seja como for, você vai assumir um papel. E vai demorar muito de pessoa para pessoa quando você descobrir que você não precisa seguir esse papel para ser exatamente aceito. É claro que você não vai chegar e cuspir no chão do açaí atacadista, porque você, né? Mas você também não precisa fingir exatamente que você gosta de tudo. Você não precisa exatamente fingir pra alguém que você não gosta que você gosta dela. Você não precisa fingir que você gosta das roupas que você usa. E você não precisa usar as roupas que você não gosta. Sabe, pra ser aceito. Demora muito pra você perceber que você é um indivíduo e não um manequim para as pessoas colocarem o que elas querem ver em você. Não lembro quando eu descobri isso, mas pra mim, tipo, sempre foi assim. É só fingir que é mais fácil. Então, se sair deste papel de manequim é bem mais difícil do que você só fingir. Mas dói bem menos do que fingir. Minas mimadas não podem reger a nação. Bolsonaro literalmente existindo, infelizmente. Acho que sempre que tive enraizado um conceito de não incomode os outros. Não sei porquê, etiqueta, educação, mas pelo convívio saudável. Eu sou uma pessoa que gosta muito de evitar conflito, porque eu odeio a ação do conflito. Eu odeio a parte de brigar. Mas eu, ao mesmo tempo que eu odeio a parte de brigar, não consigo ficar quieta quando eu quero brigar. Então, como eu posso explicar isso? Por muito tempo eu fingi que tava tudo bem quando não tava. Porque eu não queria ter que brigar. Mas, não necessariamente brigar, eu não queria ter que abordar a situação. Eu não queria ter que gerar uma conversa sobre isso. Eu não queria ter que tomar uma ação sobre isso. Então eu fingia que tava ok. Mas eu percebi que isso não era legal, isso não era saudável. Eu não tava resolvendo o problema. Eu tava ignorando ele e ele ia continuar existindo e ia continuar me incomodando. Então, sim, às vezes mesmo que se incomode outras pessoas, você deve se impor para os seus limites, se impor para as coisas que você não gosta, para as coisas que te fazem mal. Mesmo que às vezes isso possa incomodar alguém. Porque querendo ou não, você tá vivendo a sua vida. E se você não se importar com você, quem vai? Tava atrasando ele só, exatamente. Muitas vezes quando você vai empurrando com a barriga essa bola de neve, ela fica grande demais e você não aguenta. Aí ela te esmaga e você vai demorar muito mais para se recuperar de ter os seus ossos quebrados por essa imensa bola de neve do que se você simplesmente tivesse tirado a neve da sua frente no começo da montanha. Tira pra coach, vender livro e curso de autoajuda, mas acredite, eu não vou tentar te vender nada hoje, não. Você sabe como é a nossa amizade gostosa.
No domingo anterior ao começo das aulas, eu tinha visto uma reportagem no Fantástico sobre Gisele Bündchen, e o narrador enfatizava como ela desfilava de uma forma única, mexendo os quadris e cruzando as suas pernas. Eu me lembrei disso. Me lembrei também da celebridade que eu mais amava no mundo na época, a Vera Verão. Eu passava meus dias imitando Eliana e a Vera Verão. Naquele corredor escuro, eu decidi andar como Gisele Bündchen e fazer escândalo como a Vera Verão. Aos 8 anos, eu saí do corredor e entrei no pátio principal do colégio adventista, barulhento e cheio de alunos. Eu entrei desfilando como eu conseguia a lá Gisele Bündchen. Quando os olhos daqueles alunos se voltaram para mim, eu descobri que eu estava fazendo a coisa certa. Eu seria a Vera Verão daquele colégio. E eu fui. Se você está aqui neste vídeo e estudou comigo da 2ª a 6ª série nesse colégio adventista, você pode se lembrar que eu ganhava o prêmio de aluno mais popular da escola anualmente. E para aquela criança, isso inflava o ego. Olha a cara de metida que eu fiz numa das carteirinhas da escola na época. Vejam só. Depois da Gisele Bündchen e Vera Verão, vieram outras inspirações. A Mia Colucci da novela Rebelde, por exemplo. Tudo isso para contar que eu estava levando forjar uma persona a outro limite. Eu era uma criança tímida, abandonada pelo pai, mimada e extremamente carente. Eu não queria chorar pelos corredores. Eu não podia mais chorar pelos corredores. Eu queria ser como Jorge Lafon. Meus olhos sempre estiveram olhando como as pessoas... Enquanto isso, eu, do 2º ao 6º... Mentira. Do 2º ao 4º era um cão. E cerca do 5º ao 7º eu era uma personagem de anime. E do 9º ao 3º eu era alguém difícil de lidar. Ainda sou um pouco. Vera Verão, eu lembro de ser uma personalidade da TV. Fui pesquisar, faleceu em 2003. Meu Deus! Então, eu não achei que tava morta. Pessoas se comportavam e sempre perguntando até onde isso é real. Quero dizer, genuíno, espontâneo, natural de coração. Até onde as pessoas estavam só sorrindo como a minha professora da 1ª série. Até que ponto as pessoas só estavam usando as roupas mais bonitas e fingindo que se amaram durante todo o ano. Foi aí que comecei a desbravar a televisão. Eu saí da Nickelodeon, da Fox Kids, em direção a programas mais adultos. E para minha surpresa, eu cheguei a um documentário, na época, eu já estava no começo da adolescência, era sobre Michael Jackson. Naquele documentário, mostrava a construção do palco do Michael Jackson, da música, das batidas, as luzes que causavam comoção e faziam as pessoas entrarem em surto. Pode se expor, amor, dá vontade, é um espaço seguro. No começo da adolescência, eu descobri que as pessoas, além de forjarem uma persona, forjavam sensações, manipulavam através disso. Meu professor de história, o Caio Schiavinato, contou sobre como uma luz... Eu aqui manipulando pra vocês pensarem que aqui é um lugar seguro só pra escutar as fofocas da vida de vocês. Atrás de Hitler, para que ele parecesse sobrenatural, tivesse uma aura. Quando voltei ao culto, lá na igreja adventista, eu caí em prantos numa música do Raiz Coral, a ótima banda do ótimo Sérgio Saaz. Diriam que era o Espírito Santo me tocando, mas eu olhei pro lado e eu vi os vasos de flores saltando no ritmo da música. A percussão entrava no nosso corpo pelos pés. A música marcava as batidas do meu coração. Eu me envolvia. As luzes do palco eram intimistas. Eu enxuguei minhas lágrimas e disse, isso é Michael Jackson. Quando olhei para o pastor, vi a luz vindo de trás dele, como Caio Schiavinato havia contado. Aquele palco havia sido forjado, isto é, feito, criado. O pastor tinha se forjado, o palco era forjado, nada era natural. Conheci depois pelos documentários e livros sobre a imagem de Marilyn Monroe e como ela se construiu e os mitos ao redor de sua persona. Ela teria o hábito de cortar milímetros do seu salto para andar torta. Seus amigos diziam que ela mudava sua voz quando estava em público e eu senti uma imensa identificação. Pra ela poder andar quebrando a cintura, não quebrando a cintura, mas tipo o toque, 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 assim? Tipo, botar Subway... Isso, é tipo botar... É o armado, tipo botar Subway Surfers embaixo de um podcast pra o jovem de hoje em dia... prestar atenção, exatamente. Porque eu tinha feito o que Marilyn Monroe fez.
Ok, eu não fiz nada que a Marilyn Monroe fez, não, pelo amor de Deus. Eu só sou um viado obeso, preto, que chupa rola por R$ 20 em São Bernardo do Campo. Mas eu também Tá barato, hein? R$ 20? Não, rapaziada. Você ganhava R$ 20 quando você ia na... Quando aquele restaurante de sushi queria avaliação positiva. Você ia lá fazer uma avaliação positiva, ganhava esse preço. R$ 20 deve ser hobby. Deve ganhar só o da gasolina, né? tinha pensado efetivamente sobre como devia ser. E agora eu sabia que havia pessoas que trabalhavam com isso. Eu descobri que todos faziam isso. Celebridades, políticos. A Eliana. Vi reportagens dizendo sobre como a Eliana estudou com afinco quando mudou sua carreira do público infantil para o público família. A reportagem, contando sobre a época do Tudo é Possível na Rede Record, dizia que ela passou 1 ano estudando uma nova voz, porque ela infantilizava sua emissão na época dos programas infantis e devia ser mais adulta agora. O corpo mudou. Eu também percebi as diferenças. Bom dia! Priscila está no ar, a mais nova opção da família brasileira. Ela chamava o VT e fazia carão. Ela se comunicava diferentemente no palco. Aquilo me fascinava. A tão famosa entrevista da princesa Diana, em que ela afirma ser uma mulher poderosa, também me despertou olhares. I'd like to be a queen of people's hearts and people's hearts. Cabeça baixada, olhos em evidência, voz suspirada. Se você assistir... Bom, querendo ou não, toda figura pública faz isso. Eu sei que eu não sou uma figura que faz palhaçadinha para um grande público, mas não é como se eu também não tivesse armando algo, tramando algo. Eu já disse isso inúmeras vezes, que eu sou uma versão exagerada de mim mesma. Porque se eu não for assim, eu deixo de ser entretenimento e eu passo a ser mais uma pessoa na internet falando. Entendeu? Vocês acham que eu, normalmente, numa conversa, levantaria da minha cadeira e latiria? Ou então que eu faria o ato de Light Yagami Uchiha da Silva, ou era algo assim? Acho, sim. Bom, então eu tô fazendo meu papel direito, seguimos. Assistiu ao vídeo Quem Quer Ser Mickey Mouse, você já sabe quem também fazia isso. Marilyn Monroe. Ela não sai da pauta aqui do canal, todo dia tá aqui no canal. É ou não é? Tô errada. Essa imagem que você viu da princesa Diana é de uma mulher poderosa e forte? Ou é uma postura de submissão, pureza, fragilidade e feminilidade? E é por isso que essa entrevista é tão poderosa. Ela se comunica com as mulheres de todo o mundo ocidental. Ela se diz poderosa num mundo em que as mulheres estão reivindicando poder, mas está exalando submissão e feminilidade. Suzanne von Richthofen tentou construir uma persona infantilizada para comover os telespectadores do Fantástico. Se daria certo ou não, eu não sei, mas ela se vestiu de rosa dos pés à cabeça. E os microfones captaram, antes da entrevista, o seu advogado pedindo para ela parecer bem infantil e ingênuo. Então aquele adolescentezinho... Seja bobinha. Linguinha danada não é algo de alguma pessoa da TV dos anos 80 e 90? Tô tentando lembrar quem. Eu não sabo. Eu não estava existindo nessa época. Entendeu que as pessoas se forjavam. As pessoas forjavam o que você sente, as pessoas forjavam o que você pensa a respeito delas. Eu poderia ser um gênio. Vamos ver com calma o que eu quero dizer. Eu não estou desmerecendo nenhum artista aqui. Tudo bem? Nenhum entretenimento. Eu quero que você analise... Queria só falar que um unhão bonito, né? Seguimos. Bastante cuidado que eu estou falando. Vamos... Inclusive, acho que é forjada essa unha. Eu acho que é postiça. Calar devagar, apreciando os degraus. Já estava consolidado para mim que tudo que está no palco é forjado. Mas o que aconteceu em 31 de janeiro de 2011? Eu descobri que ser um gênio, um ídolo, também era uma construção. O novo álbum de Kanye West é genial pelo simples fato de que ele quer que você o ache genial.
Nós temos bastantes vídeos aqui na internet mostrando um dia específico de Lady Gaga. Isso, ela tá cantando a canção pop clássica Bang Bang, que já foi regravada por O que inúmeros... é bem, dei um tiro certo em você. Essa? Oi, vento. Tô apanhando pra um bagulho que apita. Chama detector de metais. Você tem que tirar a arma do coldre. artistas, incluindo ela. No final da canção, ela canta sem o microfone, impostando a sua voz para todo o teatro. Apenas um desses vídeos amadores gravados da plateia tem mais de 100 mil visualizações. Eu sei que nós estamos na pós-modernidade e tudo pode e vai ser questionado. Mas vamos voltar um pouco à época em que as coisas tinham uma resposta definida. Eu sei que hoje nós temos alguém que acha o contrário, mas uma pessoa razoável não acharia genial uma cantora cantar sem o uso de microfone dentro de uma casa de shows? Alguém não acharia isso genial? Ah, Bira, mas é qualquer um que faz isso? Você consegue cantar sem microfone e ser ouvido no fundo do teatro? A pergunta não é essa. A pergunta... Considerando que é um teatro, meio que não é tão difícil pela questão de ser um teatro, pois um teatro é feito para você conseguir escutar estando na última cadeira alguém que está falando num volume razoável no palco, já que no pessoal do palco não pode ficar gritando durante uma peça. Mas enfim, quem sou eu para falar alguma coisa, né? A pergunta é, quem não acharia isso genial? Quem não acharia isso algo fora do comum? Mesmo que seja, mas quem não acharia? E por que ela fez? Ela fez porque nós voltamos ao título da coluna do Zeca Camargo. O novo álbum de Kanye West é genial pelo simples fato de que ele quer que você o ache genial. E aqui nós chegamos às grandes exposições da Bienal das Artes. Aquelas obras estão ali feitas para que você ache que elas são geniais, feitas por pessoas acima da média, que você não conseguiria fazer igual, que você é insuficiente, é burro para apreciar se você não gostar ou não entender. E na verdade essas obras, na sua grande maioria, são devaneio de pessoas ricas. É outra vez sobre dinheiro. O clube dos artistas renomados é muito seleto, muito difícil de ser penetrado. Aquelas obras são tidas como geniais porque seus autores queriam que você achasse genial. Aí você me diz, então por que Art Pop, o álbum da Lady Gaga, não foi considerado genial quando foi lançado, se ela queria que fosse tido como genial? A resposta é uma só, o dinheiro. Quem estava ainda investindo em Lady Gaga? Akon, que estava investindo o seu dinheiro nela desde o começo da carreira, diz: eu deixei Lady Gaga naquele momento porque não via como ela poderia crescer mais. Quando Lady Gaga volta a ter notoriedade, eu quero dizer, para a dona de casa, para a sociedade, não para os gays que só sabem falar de diva pop, para eles não. Ela volta... Aí, ó, só alerta aos gays, esse recado não é pra você. Volta a ter notoriedade quando se investe novamente nela. Num filme em que uma das falas é exatamente o que nós estamos conversando neste canal. No filme Nasce uma Estrela, o personagem do Bradley Cooper diz num bar para a personagem da Gaga que no mundo há muita gente talentosa e com muita coisa para contar, mas nem todos serão sucesso. E o sucesso, geralmente, é dinheiro. Então, independentemente do poder vocal de Lady Gaga, independentemente das contribuições de Einstein e Darwin, independentemente da criatividade de Marina Abramovic, eles são colocados como gênios por um consenso midiático. E é interessante isso, o consenso midiático. Qual foi a cantora brasileira mais bem-sucedida no exterior de todos os tempos? Carmen Miranda. Pode parecer, quando a gente vê com esse distanciamento histórico, que Carmen Miranda era uma unanimidade, todo mundo amava Carmen Miranda, mas não é verdade. Qual é a música que ela lança quando volta dos Estados Unidos, onde foi a atriz mais bem paga de Hollywood? A música que ela lança é Disseram que eu voltei americanizada. O que a letra dessa música mostra? Que desceram... Eu disse Anitta aqui, eu pensei Anitta aqui, mas pensei, vou falar burrice. E ia mesmo. É porque a Anitta é a atual, né? Mas na época da Carmen Miranda, era a Carmen Miranda. É que a Carmen Miranda tá morta agora, então não tem muito o que fazer, mas...
o pau em Carmen Miranda. Desceram o pau tanto que ela ficou incomodada ao ponto de comprar uma canção para falar sobre isso. O incrível canal Sociocrônica, aqui no YouTube, tem o vídeo Por que o Brasil odiava Carmen Miranda e como ela se tornou um ícone da cultura pop. Eu A Carmen é a Anitta do passado? Exatamente. não preciso então explicar essas dinâmicas. Eles já fizeram isso. Assistam o vídeo. Mas No é que caso, acho que a Anitta seria a Carmen do futuro, porque Carmen veio primeiro, né? a questão é, a maior cantora brasileira, embora tenha nascido em Portugal, mas tudo bem, ela é brasileira, a maior cantora brasileira, ela é inspiração de looks de carnaval até hoje em 2023. Ela é uma das vozes que fazem parte da identidade nacional. Ela era odiada na sua época? Sim. Isso não importa. O que importa é o legado. Não importa que Marilyn Monroe seja muito mais famosa hoje do que quando estava viva. O que importa é o legado, o que fazem da sua persona. Por isso a Anitta não deve perder seu sono. Cancelada inúmeras vezes, sofrendo uma quantidade absurda de ódio por parte da imprensa e no Twitter, ela entrará para a história como a maior cantora de seu tempo. Ponto. Ninguém Sim, mesmo de tudo que ela fez, não vai ser isso que vai ficar quando ela morrer. Ninguém vai ligar pros absurdos que ela falou quando ela morrer. Porque ela vai estar morta. Não vai mais importar. Porque ela vai estar morta. Ela ainda assim fez um arrumo de música. Fez muito sucesso lá fora. Trouxe um dinheirinho aqui pro Brasil por causa a roda do capitalismo fez uma girada. É isso. Quem vai lembrar que ela foi odiada? Anitta se tornará uma ideia, um arquétipo. E concordando com Marlene Matos sobre a duração da vida de uma estrela, seria bom sim que ela morresse cedo. Quando nós hoje pensamos... É verdade, porque se ela demorar demais pra morrer, fica feia. Considerando o marketing, era bom que a Anitta morresse nos próximos 5 anos. Desejo tudo de bom pra Anitta. Tudo de bom pra Anitta, mas assim, se você morrer nos próximos 5 anos... Se você morrer nos próximos 5 anos, você fica bem na foto em preto e branco na parede de alguém. Estamos em Xuxa, o que dizemos? Que ela foi o maior acontecimento midiático dos anos 80. Mas escuta o que a Xuxa diz. Eu tenho que lidar com isso diariamente. As pessoas não ficam felizes por eu estar fazendo sucesso lá fora, por eu, sabe, por exemplo... ela faz sucesso na Argentina, mas o programa dela nos Estados Unidos está mais ou menos. Ninguém lembra dos jornalistas que falaram mal da Xuxa. Ninguém lembra que falou mal da Xuxa. Xuxa é lembrada por todos como a rainha dos baixinhos, que teve um sucesso internacional tremendo. Xuxa não precisa de complemento, assim como a Anitta não precisará. Sim, mas ainda assim, enquanto a Xuxa viver, ainda vão falar que ela teve pacto com o diabo. Acredito que a gente famosa tem que morrer cedo pra não dar nem tempo de fazer merda de tamanho colossal. Mas tem tanta gente que faz merda aos 20, não tem essa não. Bora, Anitta, virar todas as drogas que dá no coquetel. No coquetel. Não pode morrer que nem a Rita Lee, senão vou lembrar dela como uma drogada. Anitta será vista como um gênio. Veja, se no caso da Xuxa ela não é vista como um gênio, Marlene Matos é. Elvis Presley é visto como um gênio, mas é gênio também o seu empresário. Marlene Matos. A biografia Elvis é mais sobre o coronel do que sobre ele. Outra vez, hoje na pós-modernidade não há mais consenso. Uma das críticas que se fazem em relação a essa leitura é que nós, na verdade, não temos distanciamento histórico suficiente. Para nós hoje, em 2023, é muito natural acreditar que Newton venceu o debate científico de sua época. Mas a ciência estava em disputa na época dele, assim como está hoje. Havia quem acreditava em Leibniz e havia quem acreditava em Newton. A diferença é que hoje nós temos o distanciamento histórico adequado para dizer quem ganhou essa disputa. E sobre as questões atuais, nós não temos. Por isso ficamos perdidos. É uma boa crítica, eu gosto, mas ainda acho que a pós-modernidade é o fim do mundo. Porque não há mais unanimidade. As redes sociais deram voz às pessoas. Antes você precisava de um palanque para falar o que você queria. E para ter um palanque, você precisava de dinheiro, de herança, de sobrenome. Hoje em dia tudo que você precisa é viralizar um TikTok. Pronto.
ou gerar uma pequena polêmica que todo mundo vai ouvir o que você tiver pra falar. Não importa a merda que você queira falar. Se você tá viralizado, as pessoas vão te ouvir. A Luca tá aí pra provar. Hoje não precisamos mais. Estamos nas nossas casas, dizendo nossas verdades a todo mundo que o algoritmo permitir chegar. Hoje haveria quem cuspisse no trabalho de Einstein. Quando nós falamos da maestria de Chico Buarque, nós observamos que não havia consenso. Veja o que é dito a ele. Chico, você é um bom compositor, mas como cantor, deixa um pouco a desejar. Por que você grava suas próprias músicas? Que isso? Eu falei isso antes, quer dizer, eu falei... Por que deixaram o coitadinho ouvir essa? Eu cantor e gravo, e discos vendem, né? O que eu quero mostrar aqui é que se Chico Buarque estivesse fazendo essas canções hoje, o Twitter estaria morrendo de dizer que ele não sabe cantar, que ele é medíocre, que ele não tem futuro, que ele nunca seria uma lenda. As suas letras, que outrora foram vistas como as letras mais sensíveis, como se fossem escritas por uma mulher, hoje seriam vistas como misóginas, machistas e pedantes. Ora, que mulher que quer ser objetificada ao ponto de ter que andar nua por ser linda num país? A internet findou os grandes artistas. Não teremos mais grandes artistas. Por hora, Gal Costa estaria sendo ridicularizada se cantasse Meu Nome é Gal 2023, assim como Marina Sena foi. Sim, estaria. Rita Lee seria chamada de menina branca rica mimada. Chico de desafinado, Caetano de coisas ainda piores. E o que acontece é que eles todos foram zombados em suas épocas também. Mas nós temos o distanciamento histórico. Esses grandes... Eu gosto toda vez que eu vou falar de distanciamento histórico faz esse movimento. Nomes da música se infiltraram por meio da herança que importa, que eles ou seus agentes tinham, a notoriedade... Nossa, os Mamonas tava como hoje em dia? Os levou à mídia. Com o tempo, depois de tanto martelar na cabeça das pessoas que eles eram bons, o renome veio, e tá aí o legado que eles carregam. Numa festa flashback, essas que tocam músicas da metade do século XX, ninguém para e diz: nossa, esse cantor foi muito odiado, quando se toca um hit. E assim será com Anitta, Luísa Sonza e principalmente João. Quando nós ouvirmos daqui 30 Robocop gay tá estralado no X. Será que o Robocop gay só é engraçado porque é antigo? Será que se lançasse hoje em dia a gente ia estar meio bravo com a situação? anos, o refrão de Vai Malandra, nós diremos aos nossos netos: aumenta que essa do tempo do vô. Vai Malandra, daqui 30 anos, será apenas uma nostalgia do tempo em que nós éramos novos, bonitos e tínhamos esperança. Quando os nossos netos perguntarem: pai, como era a Anitta? Todos nós diremos: ela foi uma cantora muito famosa, muito desejada. É isso que entrará pra história. Como foi com Xuxa? Como porque foi com Chico... querendo ou não, se me falarem as polêmicas da Anitta, sinceramente eu não me lembro. Eu só me lembro de uma tatuagem muito peculiar que ela fez. Mas fora isso, eu não me lembro muito bem das coisas, porque a internet tem a memória de um peixe dourado com amnésia. Então, realmente, o que a Anitta fez? Eu não lembro. Eu não sei. O Buarque, como foi com todos os gênios. Quando tocar Single Ladies da Beyoncé daqui 45 anos, qualquer pessoa, mesmo mais hétero dos homens, dirá: nossa, essa fez sucesso. O que eu quero dizer hoje, e eu não tenho nenhum estudo para referenciar, é apenas a minha leitura, é que nenhuma grande estrela sairia impune do tribunal tão cruel da internet. Carmen Miranda, Chico Buarque, Michael Jackson, todos seriam detonados, ficariam com o cu doendo de tanta rola que iam colocar. Porque os detratores agora têm voz, e eles se encontram. Como fala com tanta eloquência, tamanhas barbaridades. Pai, porque você tá assistindo essa lutinha de personagem de desenho tocando essa banda Linkin Park? Que isso, pai? Eu vendo Gaara versus Rock Lee. Nossa, eu vou ser muito a véia que vai falar assim: ô Fio, bota no YouTube o Gaara versus Rock Lee pra mim. Que a avó queria ver. Você pode botar pra avó? Do mesmo jeito que a minha mãe pede pra eu colocar He-Man na televisão de vez em quando. Se fortificam. As pessoas são tão vazias de algo brilhante que se juntam para falar mal de uma celebridade. Quem sou eu para julgar? Outro exemplo, Chacrinha, durante sua brilhante carreira na televisão. Vocês acham que no tempo de nós termos netos acabou o YouTube? Será?
televisão, era visto pelos grandes críticos como o maior lixo que a sociedade brasileira tinha produzido. No dia em que morreu, se tornou o maior comunicador da história do país. Título intocado até o estabelecimento do grande Silvio Santos. A minha Mas também. não se engane, os grandes nomes de Gostava hoje de serão Camargo os gênios de Bravo. amanhã. E por incrível que pareça, é fácil parecer um gênio. Quer ver só? Vem cá. Chico Buarque, um artista com a herança que importa, da importante família Buarque de Holanda, escreve uma canção chamada Construção. Nessa canção, ele termina todos os versos com palavras proparoxítonas, algo que é quase inédito por aí. Ele vai alterando as palavras, fazendo um grande jogo, um grande jogral. A pergunta se repete: quem não acharia esse texto genial? Alguma professora de literatura da escola não levaria esse texto para ser lido em sala? Ah, Pira, mas quem escreve algo assim? O cara é um gênio. De fato, muita pouca pessoa escreve assim. Mas quem escrever assim é um gênio. Ele deu o método, ele deu a fórmula. Ninguém leva um texto de sertanejo universitário para aula de literatura, porque ele é mais simples, não tem tanta intertextualidade, não tem tanta figura de linguagem, cultismo, jogo de palavras, ou simbologias. É simples. A pergunta se mantém. Quem não acharia esse texto de Chico Buarque genial? Luísa Sonza aposta numa direção mais artística e conceitual de sua carreira. E dá certo. Ela é ovacionada nas redes sociais pelo seu novo álbum de 2023, Escândalo Íntimo. Se ela havia dito para seus fãs voltar à MPB para entender o que ela faria, e isso causou uma onda de ridicularização, a redenção veio. Ela simplesmente Levaram na adapta minha versos de Chico Buarque, sertanejo. chega ao topo do Spotify e agora é vista como uma artista de verdade, só por ter pegado versos de Chico Buarque. Linda Quebrada faz a ótima canção Mulher. Ela conta a história de uma travesti. Essa travesti parou entre os edifícios e mostrou todos os seus orifícios. Você provavelmente percebeu a intertextualidade. Isso enriquece o texto de Lin. A passagem parou entre os edifícios e mostrou todos os seus orifícios faz referência a uma passagem de Chico Buarque na canção Gemi e o Zé Pelim. Nessa canção, Chico canta que o Zé Pelim pairou sobre os edifícios e abriu 2.000 orifícios. Então perceba se não é uma... Realmente, quando a gente para pra pensar assim, se torna muito mais culto do que quando a gente só tá escutando que ela abriu todos os orifícios. Mas enfim. Coisa de aula de literatura na escola. A professora pararia para explicar uma simples frase da música de Linda Quebrada. A professora diria: e também na peça Ópera do Malandro, essa personagem, a Geni, é uma travesti. Perceba quanto conhecimento prévio você precisa para entender uma linha da canção de Linda Quebrada. Quem não acharia isso genial? Veja, eu não estou desmerecendo em nenhum momento nenhum artista. Eu estou te perguntando objetivamente. É difícil escrever como Chico? É, mas quem escrever assim é um gênio. E quem não escreveria assim com os anos de exercício prévio que Chico teve e tendo a educação que recebeu? Chico teve seu cérebro estimulado desde a infância. Chico cresceu em um ambiente abastado. Chico vem de um lar de intelectuais ricos pra caralho. Chico começou a escrever poeminhas ainda criança. E como criança rica, ele é estimulado. Se fosse um filho de pobre escrevendo poeminha e vai mostrar pro seu pai que trabalhou 10 horas por dia, o pai manda ele se foder. Daí isso que ele manda. Quando foi escrever Construção, Chico já tinha experiência longa. Já tinha sido corrigido por professores. Já tinha sido lapidado por pessoas. Chico teve a oportunidade de estar com a nata intelectual do Brasil desde a infância. Desde quantos anos Chico Buarque está escrevendo para conseguir escrever assim? De baixo, e aqui nós falamos de treino, de tempo, de dinheiro. No videoclipe de Baby Boy, Beyoncé tem uma bonita coreografia. O que acontece, que é visto nos bastidores, é que ela não conseguia fazer o movimento. Ela precisou treinar bastante, mais de semana, para conseguir fazer um movimento. O que eu estou dizendo é que Beyoncé é treino, é estudo, assim como foi Michael Jackson, assim como foi Chico Buarque, assim como foi Fernanda Montenegro, assim como foi Marieta Severo. É claro que Marieta Severo é incrível, ela é rica, é claro que ela é uma boa atriz, ela teve boa educação, ela é rica, é claro que ela tem um teatro que ela mantém com seus próprios fundos, ela é rica, é claro que o Chico Buarque fez uma grande obra de valor poético, ele teve boa educação, ele foi desenvolvido, ele é rico, é claro que ele foi exilado, ele é rico. E sobre Fernanda Montenegro, me veio uma coisa aqui na cabeça. Lembra daquele musical que fizeram, o Chacrinha, para homenagear a vida do apresentador?
O produtor ou o diretor, sei lá, foi lá no programa Altas Horas e contou que a escolha do Stepan, o ator principal, para viver Chacrinha foi feita pela Fernanda Montenegro. E eu começo a pensar, eu queria fazer uma pequena... um pequeno... uma vertente aqui, rapidinho, que eu fico pensando até em genialidades estúpidas, porque eu tava pensando que hoje em dia com a internet é mais fácil as pessoas verem o que você tá falando pro mundo, mas mesmo assim poucas pessoas ficam famosas. Quando você para pra pensar em celebridades da internet, muitas delas tiveram suas oportunidades aí na vida. É claro, muitas delas eram de fato pessoas de origem humilde também. Mas pensa comigo, pessoas que ganharam muito dinheiro por uma coisa imbecil. Não foi pro trabalho, foi por uma coisa imbecil. Como, por exemplo, a menina do Jefferson Caminhões. É Kinetian o nome dela, se não me engano. Ela ficou extremamente rica e famosa por fazer uma coisa imbecil. Mas eu acredito, eu tô falando isso completamente sem base, eu acredito que de fato ela também era rica já. Não rica, mas ela já era de boa família já. Porque a gente para e pensa, que raios de pobre ia parar, se maquiar, botar tudo aquilo de roupa bonita, maquiagem bonita, uns adereços com uma câmera boa e falar um monte de coisa imbecil para uma câmera durante horas até ficar famoso, se essa pessoa não tem as condições para tal. Entende? O fato dela ter ficado famosa, não por ela ter ficado famosa, porque muita gente é famosa e veio de origem humilde. O fato dela ter ficado famosa com uma imbecilidade é por ela ser rica. Talvez. Ela já não tinha OnlyFans nessa época? Também, mas até pra ter um OnlyFans você tem que ter dinheiro, meu amigo. Você tem que ter dinheiro pra comprar lingerie. Você já viu o preço do lingerie? Você já viu o preço de uma depilação a laser? Tem que comprar câmera boa. Tem que comprar iluminação de Kengarau. Não dá pra ser qualquer luzinha, não. O ponto que eu tô falando aqui é... O ponto que eu tô falando aqui é... Se você tá na internet, ficou famoso e você é de origem humilde, provavelmente você se esforçou muito pra isso. Provavelmente. Porque você sabe que você tem que se esforçar pra você conseguir um objetivo. Você tem que escrever algum roteiro, você tem que editar bem um vídeo, você tem que fazer alguma coisa. Principalmente se você for feio. Porque pensa nas celebridades da internet. Pensa no tipo de rosto que elas têm. Pensa no tipo de cabelo que elas têm. Pra você ser feio, pobre e famoso na internet, é difícil. É difícil. Isso também não cai no caso de muitos youtubers. Pensa nos youtubers e pensa no rosto da maioria deles. Você não vai me dizer que eles têm muita coisa em comum? O algoritmo ajudou eles porque eles são marketáveis. Games... Esse não era o cara que fazia, 3 vídeos por dia? A Fernanda Montenegro é a mãe da Fernanda Torres. E a Fernanda Torres é casada com a Andrusha Waddington, que estava financiando o musical. O que é isso? Contatos. Enfim, mas é o ponto. Isso aí é exceção, não é maioria. Você entendeu? É exceção. E pense em outra coisa. Pense em quantos desses influencers famosos não são brancos. Pensa nisso também. O Serginho Groisman, o apresentador do Altas Horas, até diz...
Se Fernanda Montenegro falou, tá falado. Exatamente, é capital de contatos. Andrusha Waddington, Ricardo Waddington. Você tá falando da nata do entretenimento brasileiro. Você tá falando de carreira na Globo. Você tá falando de gente tão importante que recebeu o título honorífico da República Federativa do Brasil. O Andrusha faz parte da Ordem do Mérito Cultural. Você é tão pobre, você é tão fodido, você é tão lascado que você nem sabe o que significa isso. Oh, meu Deus do céu, ou eu tô errada? A minha questão não é menor... Pra ficar famoso sendo feio das duas umas, teve muita sorte ou ser excepcionalmente bom em algo, exatamente. Pode ter gente que famosa que hoje em dia faz uns trabalhos da hora, mas ela pode ter ficado famosa antes de fazer alguma coisa decente, sim, só porque é um rostinho bonito. Antes de eu parar os vlogs no YouTube, vou deixar essa pergunta pra depois. Os vlogs foram pro Instagram. Pode ir lá no Stories da Virgínia, que você vai estar vendo lá. Menosprezar esses artistas é que vocês, artistas independentes pobres que estão na luta, entendam. Eles são... É muito mais fácil você fazer um vlog quando você só tem que gravar 30 segundos do seu café da manhã no seu celular do que realmente fazer um vídeo e falar, eu tô comendo isso, isso e isso. E aí depois você ir pro seu computador e você editar pra você postar no dia seguinte. É muito mais fácil muito mais fácil você só gravar esses stories. A pessoa vê em tempo real e ela prefere ver assim do que você de fato gravar um vlog. Gênios por consenso. Se há talento, foi construído. E curso, educação, leitura, boas referências, vem do dinheiro. Para você fazer uma gravação com qualidade, você precisa de dinheiro. Para você ser divulgado e ter notoriedade, você precisa de dinheiro. Para você ser respeitado como um gênio, você precisa de dinheiro. Não se culpe se você não chegar lá. Tudo está feito para que você não chegue. Não é sua culpa. Não é porque você não canta bem o suficiente, não é porque você não pinta bem o suficiente, não é porque o seu poema é ruim. Aliás, talvez o meu take dos youtubers e influencers da questão de pobre e rico tenha ficado meio confuso, porque sinceramente eu tava pensando enquanto tava falando, realmente não foi um pensamento muito desenvolvido. Eventualmente, talvez quando eu martelar mais esse pensamento na minha cabeça, eu trago o argumento novamente, mas por enquanto foi isso que eu pensei na hora. Que estivesse vendendo seus poemas na Praça Roosevelt, como tantos outros artistas sem sobrenome, quem seria Chico Buarque? Foi o caso do artista Banksy. O renomado artista Banksy pegou um ator já idoso e o colocou numa barraquinha no meio do Central Park, em Nova York, como se o ator estivesse vendendo suas próprias obras de arte. As obras estavam à venda por $60. Ele vendeu durante o dia 2 ou 3, que eu já acho que até é muito. Uma obra de Banksy pode chegar até $10 milhões. Ninguém ali na rua se emocionou. As pessoas passaram e ninguém achou o trabalho exposto tão surpreendente assim, não. Disseram, eita, esse aí é cachorro de rua caramelo abandonado. E eram quadros de um dos maiores artistas escolhidos pelo consenso midiático. Nós temos inúmeros Banksy sentados nas esquinas do mundo. Mas Bira, e o poeta brasileiro periférico Sérgio Vaz? Mas Bira, e a Carolina Maria de Jesus? Eu te devolvo as perguntas. E o poeta brasileiro periférico Sérgio Vaz? E Carolina Maria de Jesus? Quando Michael Jackson faz o clipe de Thriller, que naquela época custou $500 mil, e $500 mil nos anos 80 não são $500 mil em 2023, quando Michael Jackson faz um clipe de 14 minutos, com história, com produção impecável, com coreografia, quem não acharia genial? Michael Jackson tem mérito pelo seu clipe e também pela escolha de sua equipe, de excelência, que não por acaso custou $500 mil, mas com o investimento milionário que ele tinha na época, com o poder das gravadoras nas mãos, com todo o payola, com todo o suporte que ele tinha, fazendo um clipe como esse, quem não seria um gênio? Quem não seria o rei do pop? Britney Spears não tem 1/10 do talento vocal, da composição ou da dança de Michael Jackson, e ela conseguiu o título de princesa do pop. E por quê? Se você tá vendo esse vídeo direito, você já sabe. É dinheiro. Britney Spears vai ser lembrada como um dos maiores nomes da indústria musical. E por quê? Por dinheiro. Ela foi colocada como a princesa do pop. Houve esse conceito... É engraçado que antes da gente aprender conceito de música, conceito do que é bom e ruim numa obra, a gente já sabe quem é Britney Spears, né? Eu sempre soube quem era ela, porque ela tava aí, tá ligado? Mídia, porque quem fazia as notícias estava ganhando também com o sucesso dela. E por que não Christina Aguilera, que qualquer pessoa razoável percebe que canta melhor que Britney Spears? Porque a vida é assim.
É Marilyn, é Einstein, é Elvis, é Michael, é Britney. Quando você vê Beyoncé dançando com duas mulheres no fundo branco e fazendo história nos videoclipes com single ladies, você está vendo milhões de dólares investidos, a mão dos homens mais poderosos da indústria cultural no processo e muito trabalho de muita gente. Quem não seria um gênio? Quando você vê a diferença da construção de imagem de Criolo, que se chamava Criolo doido, e depois se transforma em Criolo, você observa algumas coisas. De um homem rápido e potente, ele se torna um homem enigmático, com mais ar na sua fala, mais calmo, messiânico. Criolo deixa o doido para trazer uma imagem de sábio, de Antônio Conselheiro. Quem não acharia genial? Criolo não tem herança que importa, mas ele nasceu como produto para a grande mídia a partir de uma tilha cultural, como um exímio compositor e uma pessoa de talento inestimável. Isso se chama imagem de mercado para criar autoridade. Não à toa, nos anos seguintes, ele assina contrato com várias marcas. Ele criou autoridade. Vocês do marketing vão entender bem o que eu tô falando. Criolo logo se envereda para parcerias com Chico Buarque, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, mostrando o calibre que ele tem. Ele associa a sua marca aos enormes nomes da MPB clássica, fazendo uma música que é vendida como tendo alto valor poético. O que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é que se tem um caminho para ser genial. Você pode ser genial, você pode se forjar. Nós estamos criando gênios dentro dos escritórios de gravadoras. É fácil parecer um gênio. Eu conheci um rapaz que não falava inglês, mas afirmava ser ótimo no russo. Claro, quem sabe russo? Quem vai colocá-lo à prova? Se você quer parecer um cinéfilo, um amante de filmes cult, assista... Pronto. O que eu falei aqui? Nada. Mas pareceu que eu falei alguma coisa. 3 filmes iranianos e aprenda o nome de 2 outros diretores. Quando for perguntado sobre cinema, diga seus 3 filmes e acrescente: é que eu gosto de cinema iraniano. Ninguém conhece cinema iraniano. Ninguém vai te colocar à prova. Você sairá parecendo um gênio. Uma amiga teve um namorado que dizia conhecer teoria musical, mas não sabia tocar... Quem disse que eu tava falando russo? Você que associou... Você que disse que eu tô falando alguma língua. Eu acabei de falar. O que eu falei aqui? Nada. A minha amiga dizia, ele conhece muito mesmo de teoria musical. Como ela sabia? Ela não conhecia nada de teoria musical. É fácil parecer um gênio. Eu chego aqui e falo, é como Lúcia Santaella disse sobre signos. A vida de Lúcia Santaella foi falar sobre signos. Ela trata de semiótica. É a mesma coisa de falar que o Mr. Catra comeu perereca. Criolo escreve, alô Foucault, você quer saber o que é loucura? É ver Hobsbawm na mão dos boy, Maquiavel nessa leitura. Tem um texto do Lima Barreto que chama O Homem que Sabia Javanês, que é literalmente sobre um homem que finge saber uma língua. A pessoa olha e diz, genial, mas o que ele fez efetivamente? Qualquer pessoa que saiba o mínimo sabe que Foucault escreveu sobre loucura. Se você tem tendências esquerdistas ou passou um dia numa faculdade de ciências humanas, sabe que o historiador Hobsbawm é marxista e Maquiavel... Bem, o fim justifica os meios, não é isso? Parece genial, mas é bem fácil. Caetano Veloso escreveu a ótima canção O Quereres, fazendo oposições. Eu conheci essa canção numa prova para entrar no ensino médio técnico, aqui em São Paulo. A prova chama Vestibulinho, que é o vestibular, só que pequenininho. Eu achei o texto tão bonito que eu pensei, nossa, eu vou escutar essa canção quando chegar em casa. E é isso. Criolo cai em prova, Caetano Veloso cai em prova, Gustavo Lima... Aí eu já não sei. Quem não acharia um texto como O Querer genial? A professora de português vai usá-lo em aula, mas não só para o seu valor terapêutico que a canção possa ter, mas por uma substância textual poética. É um texto bem escrito, ninguém discorda. É um texto com muita poesia, palavras intricadas. Ele faz oposições de termos, usa figura de linguagem. Qualquer pessoa que entenda de poema diz, isso é bom. A gente pode pensar em Single Ladies e Formation, 2 canções de Beyoncé. Alguém que leu o texto do Single Ladies disse, nossa, essa canção é genial? Eu espero que não. Ninguém achou. A Beyoncé não estava querendo ser genial no seu álbum I Am Sasha Fierce. Ela queria vender disco. Por isso, por exemplo, Pitchfork, a plataforma de crítica da música, dá nota 5,7 para esse álbum de Beyoncé. Não é um álbum ousado, não é genial, só quer vender e encher o rabo dela de dinheiro. Então por que a Pitchfork dá a nota 8,5
um selo de bom álbum para Lemonade de Beyoncé. Lemonade é o álbum em que ela se propõe ser mais madura e tratar problemas sociais como racismo e problemas pessoais como a sua traição. Se você está assistindo esse vídeo corretamente, você já sabe que é porque ela investiu seu dinheiro para fazer um álbum sério. Alguém diria que Formation, o vídeo que ela fala sobre racismo especificamente, não é um vídeo bem feito, histórico e importante? Não. É genial. Quando Marcelo D2, em busca da batida perfeita, junta os melhores produtores do país para unir samba e rap, quem não diria que é genial? Quando Jay-Z faz versos com intertextualidade, incorpora em sua estética a arte clássica, quem não acharia genial? Quando Beyoncé coloca suas bailarinas para fazer movimentos queridos do balé contemporâneo, alguém não diria que é genial? Então, ser um gênio não é algo que você é, nem algo que você faz. É uma ideia sobre você que se torna consenso. Para ser um artista genial, tenha dinheiro. Depois contrate gente que tem conhecimento. É até preferível que você tenha algum talento. Faça uma canção cheia de intertextualidades e figuras de linguagem. Por exemplo, substitua "eu gemo quando você me deda" por "nas suas digitais é impossível calar", como fizeram Ana Vitória. Reverencie pessoas que são consideradas gênios. Invista dinheiro em vídeos, artes bem produzidos. Dê entrevistas num tom bastante professoral ou messiânico, mas pareça frágil. E para tudo isso, você só precisa de uma coisa: ser rico. Seja rico, mas também roube. Roube com... Ao invés de falar, você quer muito é pique, não tá sabendo pedir, diga: o fálico é o que te agrada, porém você não sabe como adquiri-lo. Como um artista, Chacrinha já dizia: nada se cria, tudo se copia. Grande parte da obra dos artistas é roubada, sampleada ou muito referenciada. Esse vai ser o tema da segunda parte do vídeo, que sai na próxima sexta-feira. Incrível. Incrível. No finalzinho eu comentei um pouco menos, porque a gente já tinha passado do horário da live, eu não queria me estender muito pra não dormir 11 horas da noite. Mas, quer dizer, quase falei o que eu queria. Enfim. Então, é que eu não sei se é cara. Não quis explicar o gênero, não quis falar. Eu acho que é cara, talvez, pelo jeito que se refere a si mesmo. Mas também é difícil dizer. Mas de qualquer forma, foi um vídeo muito bom. E eu preciso de um mouse novo.